primeiro trecho da trilogia Contos Imorais, de Fia Menard, intitulado Parte 1 Casa-Mãe, foi apresentado no ano de 2017 na 14ª edição da Documenta. Na ocasião, Menard propôs um solo baseado em questões que aproximavam as cidades de Kassel, Alemanha, e Atenas, na Grécia. Após a estreia na Exposição de Arte Contemporânea, a performance foi realizada em distintos lugares do globo, demonstrando que a pesquisa artística concebida por Menard resultou em uma obra que extrapola discussões relativas ao âmbito local. A performance começa com Menard observando as pessoas da plateia acomodando-se em seus respectivos assentos. A artista está vestida com roupas que remetem a um traje futurista. Sobre o palco, a performer tem à sua frente grandes folhas retangulares de papelão espalhadas pelo chão. Menard, sem emitir nenhuma palavra, começa a dar forma às folhas de papelão. Ela possui fita adesiva, uma motosserra e utiliza distintas ferramentas que se assemelham a lanças. A artista empilha, recorta, encaixa e perfura as folhas de papelão durante aproximadamente 1 hora. Sob a tutela de uma rigorosa coreografia desenhada para que a estrutura ganhe forma, Menard demonstra possuir grande domínio técnico. A coreografia resulta na construção de uma réplica de grandes dimensões do Pártenon, feita de papelão. Fazendo alusão à deusa Atena, trajada em roupas cyberpunk e executando uma sequência coreográfica minuciosa, Menard constrói, portanto, uma réplica de papelão do Pártenon, símbolo da democracia grega. A movimentação da artista durante a performance lembra os movimentos de uma guerreira. Não à toa, Menard está vestida de Atena, conhecida como Minerva na antiguidade romana. Na mitologia, Atena, deusa guerreira, que une sabedoria e habilidade técnica, é consagrada pelo dom da racionalidade instrumental e pelo refinamento de seus estratagemas. Ao final de sua performance, Menard senta-se para contemplar a réplica do Pártenon que ergueu. E enquanto a performer observa sua construção, gotas de água começam a cair sobre o palco. O efeito se intensifica e começa a chover em cena. Além da chuva simulada, uma densa cortina de fumaça que lembra o pó de escombros recém-demolidos invade o palco. A quantidade de água que cai sobre o Pártenon é tanta que amolece o papelão. A estrutura encharcada de água começa a ruir lentamente. A artista permanece sentada observando a réplica do Pártenon de papelão desmanchar-se até o total desmantelamento da estrutura. O trabalho de 1 hora de construção é destruído em poucos minutos. A performance apresenta quão trabalhoso é erigir o projeto democrático. Do mesmo modo, Menard nos mostra, com sua obra, que a ruína da democracia pode ser muito rápida. A democracia, como um modelo de convivência social, foi um advento da antiguidade grega. Entendido de maneira ampla, o conceito de democracia significa a legitimação dos valores isonomia e isegoria, os quais podem ser entendidos respectivamente como reconhecer igualmente as pessoas perante a lei e garantir o direito das pessoas que participem do debate na esfera pública. Entendida como um projeto social, a democracia legitima o conflito e, por intermédio de mediações institucionais, busca exprimi-los. O declínio da humanidade mencionado por Menard se configura no modo como a democracia, entendida como uma forma de vida social, orientada pelo valor da igualdade e da garantia de direitos, se apresenta no contexto contemporâneo. Sobre esse assunto, o filósofo Paul Preciado, ao analisar as eleições parlamentares europeias do ano de 2019, comenta que uma nova forma de fascismo paradoxalmente democrático passa a compor o Parlamento Europeu, convertendo-se assim em um árbitro dos debates entre todas as formações políticas. Segundo Preciado, assistimos perplexos ao processo através do qual a democracia representativa absorve e invalida distintas subculturas de oposição e as transforma em uma cultura do poder e da identidade. Preciado levanta a possibilidade de integrarmos uma sociedade democrática orientada por valores preconceituosos, dentre os quais figuram a defesa do banimento de imigrantes,
a inviabilidade do matrimônio homossexual, a destruição de ecossistemas e a criminalização do aborto. Segundo o filósofo, a maioria das pessoas legitimadas para ocupar os cargos públicos e definir os rumos democráticos dos países orientam-se por esses valores. É assim que o fascismo democrático é colocado em prática. Trata-se de estarmos diante de uma realidade construída a partir da imposição de determinados valores. A denúncia de Preciado revela que não fazemos parte de uma democracia baseada na construção coletiva de valores, a qual pressupõe o debate, a inclusão de diferentes pontos de vista, o exercício da reflexão de forma ampla. De acordo com a descrição da cultura política contemporânea feita por Preciado, estamos na contramão do que se espera de um regime político democrático. Dito isso, confiamos na similaridade que há entre a perplexidade mencionada por Preciado e o momento em que Menar observa o derretimento do símbolo da democracia representado pela destruição do Pártenon de papelão. Para Preciado, os templos da democracia representativa estão vazios e, por isso, eles se enchem de fascismo. A solução seria preencher esses espaços a partir de uma política baseada na diversidade de corpos. No entanto, é preciso ocupar esses espaços com corpos dispostos a encarar as travessias que desafiam a cultura política atual. Trata-se de entender que a cultura está em constante transformação, sobretudo que a cultura é uma ação partilhada por todos. Na cultura, o detalhe mais singular diz respeito a todos. Meu valor diz respeito ao outro e o valor do outro diz respeito a mim. O local interfere no global e vice-versa. O externo e o interno possuem uma relação de interdependência. Reconhecemos, assim, a cultura como uma ação compartilhada. A cultura como construção coletiva. A nosso ver, tanto a performance de Menar como a fala de Preciado chamam nossa atenção para a importância de entendermos os usos que fazemos do espaço público. Mas o que seria o espaço público? Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira comenta que o espaço público é um espaço privilegiado das relações de troca, é o lugar das relações dialógicas, das identidades múltiplas e da construção coletiva. Contudo, a definição de espaço público como que se opõe ao privado, ou seja, a contraposição do eu individual, a casa, àquele coletivo, a rua, parece ser o conceito dominante na atualidade. A pensadora alerta que traçar e redesenhar a vida cotidiana, a esfera pública e os novos modos de usar a cidade são talvez os maiores desafios colocados aos sujeitos e coletividades. Espaço público, arte e política são elementos presentes na obra Momentos Políticos de Jacques Rancière. Nela, o pensador demonstra que quando os cidadãos se apropriam do espaço público, em vez de expressarem as demandas particulares que emergem no cotidiano, eles são convocados a reivindicar as emergências que tomam a coletividade. Resta nos perguntar: e o que a história nos diz dos usos que fazemos do espaço público? Os pensadores na Grécia Antiga entendiam a garantia do bem-estar dos indivíduos como a base da política. Para que prosperasse a harmonia nas cidades, o modelo político deveria prezar pelos direitos dos cidadãos, pelas leis e pelo bom funcionamento das instituições públicas. A capacidade humana de organização política colocava uma oposição entre a vida na polis e a vida em família. O lar era formado pela necessidade de manter o corpo vivo. Para sobreviver, os seres humanos precisavam de outros seres humanos e a família supria essa carência. Já o domínio da polis, ao contrário, configurava-se como o domínio da liberdade. O modelo grego pretendia superar a esfera da família e adentrar a polis. A autoridade política se justificava e era requisitada para garantir a liberdade da comunidade. É interessante pensar que quem poderia atuar no espaço público, isso é, na polis, e assim deliberar sobre questões políticas e sobre o bem-estar da comunidade, eram os cidadãos. E aqui vale um grande destaque.
mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Façamos agora um salto histórico gigantesco. Passemos da antiguidade para a modernidade. Entendemos a modernidade aqui como uma ruptura com o temor ao divino. A modernidade marca o período em que o poder se torna objeto de direito. No século XVII e no século XVIII, respectivamente, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau propuseram teorias acerca da condição pré-social. Hobbes, a partir do conceito de estado de natureza, e Rousseau, por intermédio do conceito de estado de sociedade, contribuem para uma melhor compreensão das teorias que foram desenhadas a partir da fase em que as pessoas transferem o medo do divino aos seus pares, ou seja, aos demais sujeitos sociais. A modernidade abre caminho para pensarmos o espaço público a partir de duas correntes distintas. São elas: a teoria liberal e a teoria social. Na teoria liberal, o Estado deve assegurar a proteção à propriedade privada. O Estado liberal deve garantir que os seres humanos sejam livres para adquirirem suas propriedades. As sociedades liberais privilegiam a garantia à liberdade e aos direitos civis. Os liberais prevêem que os eventuais conflitos sociais devem ser resolvidos por intermédios das leis. Privilegia-se, assim, a defesa radical ao indivíduo, e existe uma tendência do Estado reduzir suas obrigações e ampliar suas permissões. Faz parte do pensamento liberal que os indivíduos possam se ocupar exclusivamente dos seus interesses particulares, e para isso passam a delegar as responsabilidades provenientes do espaço público para administradores ou para gestores. Já na teoria social, o exercício da política é imprescindível para a garantia da liberdade. A ideia de justiça não é um valor em si e deve, sobretudo, ser entendida com certa desconfiança. Privilegiam-se as lutas sociais que visam ampliar a participação popular daqueles que tiveram seus direitos marginalizados. A luta por igualdade e liberdade ampliam os direitos políticos e as lutas por participação ampliam os direitos civis. A esfera pública é, na teoria social, assim como para os gregos antigos, o lugar do exercício da liberdade. Além da teoria liberal, existem os regimes totalitários. Os regimes totalitários pretendem destruir a política, ou seja, inviabilizar qualquer tipo de organização social baseada em princípios como os de direitos e os de leis. O totalitarismo prevê a extinção do espaço público. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die.
and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! A concepção da Organização Social das Nações Unidas, a ONU, foi possível após a reunião de diversos países preocupados com a pacificação do globo. A primeira manifestação oficial de uma ordem simbólica conferida à cultura e traduzida em forma de documento pode ser detectada em trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Posteriormente, tivemos o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que também abordaram o tema da cultura. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi concebida no ano de 1948. Trata-se de um documento oficial emitido pela própria ONU. Esse era um momento em que os países tentavam encontrar meios de reconstruir o mundo após a Segunda Guerra Mundial. A palavra cultura aparece no artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nele, podemos ler o seguinte trecho: todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Outro artigo em que o tema dos direitos culturais aparece é no 17. Lê-se: todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Esses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos destacam direitos culturais que implicam na garantia de direitos à produção cultural, participação da vida cultural, acesso e a possibilidade de beneficiar-se dos avanços científicos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 27, lê-se: todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. No Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, concretizam-se os princípios do artigo da Declaração
ratificado em 1976. No artigo 15, lê-se: 1. Os Estados aderentes a este acordo reconhecem o direito de todos a participar da vida cultural, b. beneficiar-se dos avanços científicos e suas aplicações, c. verem protegidos seus interesses morais e materiais resultantes da produção científica, literária ou artística. 2. As medidas a serem tomadas pelos Estados aderentes para garantir o pleno exercício desses direitos incluem a conservação, o desenvolvimento e a difusão da ciência e da cultura. 3. Os Estados aderentes comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa científica e à atividade criadora. 4. Os Estados aderentes reconhecem os benefícios do engajamento e do desenvolvimento dos contatos internacionais e da cooperação nos domínios científico e cultural. Mesmo presente em acordos e documentos internacionais, há pensadores que acreditam que o investimento na garantia dos direitos culturais não é suficiente. E você, o que acha disso?